a palavra que Deus tem colocado no meu coração nesta noite para compartilhar com os meus amados irmãos, nesta primeira noite, não é, do ano de 2017, nessa expectativa. Existe uma expectativa também muito grande, né, sobre todos os aspectos nesse nosso país. O brasileiro, por si só, já é muito otimista. Por si só, o brasileiro já é otimista no sentido de que vai melhorar, agora está ruim, mas amanhã vai ficar melhor, nós vamos nos superar, nós vamos sair. Creio que esse ano de 2016 foi um ano pleno de aprendizado para todos nós, que possamos utilizar 2016 como aprendizado e aplicarmos aquilo que nós aprendemos em 2016, possamos aplicar em 2017. A gente não precisa errar mais aquilo que nós erramos ano passado. Vamos para frente, acertando, buscando a Deus, buscando melhorar cada vez mais e, sobretudo, buscando um comprometimento, não é, com o nosso Deus cada vez maior e melhor. Eu creio que esse é o desejo de todos nós. Tanto é verdade que no final de cada ano, quando a gente começa a repensar, né, fazer um balanço de tudo que aconteceu no ano, uma das prioridades, um dos sonhos, uma das metas que nós colocamos é exatamente orar mais. Ler a Bíblia toda é outra, né? A primeira de todas é emagrecer, né? Eu vou emagrecer. Aí depois vem essas outras que eu falei aqui, né? Vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou estar mais na casa do Senhor, vou voltar àquele projeto, não é? Então a gente tem essa coisa de todo ano se repete, e eu espero que em 2017 você consiga aí, com a ajuda do nosso Deus, não é, cumprir aquilo que você colocou como meta para a sua vida. E algo que não vai poder faltar nesse ano de 2017, na nossa vida, e não pode faltar de fato na vida de ninguém, é a esperança. A esperança é algo que tem sido, sabe, combatida sobre todos os aspectos. Você vê quantas pessoas que não têm mais esperança, quantas pessoas que já abriram mão da esperança, quantas pessoas que não querem mais nem pensar no que seja a esperança, quantas pessoas completamente amargas. E essas pessoas que não conseguem ter esperança, essas pessoas que não conseguem imaginar esperança, elas não conseguem visualizar esperança, são pessoas completamente amargas, parece que são, assim, vítimas do mundo. Quero dizer algo que aconteceu em 2010, aconteceu em 2011, 12, 13, 14, 15, ano passado, vai acontecer esse ano. Todos nós passaremos por provações. Isso aí você pode ficar certo, porque a provação é inerente. A provação é inerente, querido, a aflição é inerente, vai acontecer com qualquer um pouco mais, outro menos, mas a certeza de que em todas elas o Senhor há de nos livrar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E isso é a esperança. A esperança de que nós vamos passar por problemas, por dificuldades, mas aí vem a esperança e diz que nós não ficaremos prostrados, nós seremos vitoriosos, porque o sangue de Jesus nos garante essa vitória. Sabe, a esperança, ela tem sido um motivador para muita gente. Tem muita gente que vence na vida exatamente pela esperança. Tem gente que tem muito mais condições de vencer na vida e eles não vencem porque eles não têm esperança. E quantas pessoas que, por mais simples que ela seja, ela tem esperança, ela nutre a esperança em si e ela consegue todos os seus objetivos. E o que é esperança? Esperança é o ato de esperar alguma coisa. Tem gente que já não espera absolutamente nada. Talvez lá no seu trabalho, talvez lá na sua família, talvez lá na sua vizinhança, você vai conversar com alguém, e alguém diz assim, não, mas que está muito ruim, está muito complicado, isso não vai, está uma quebradeira. Já viu, lembra daquele personagem que quando a gente era criança pequena, né, do Zé dos Capé, vai trabalhar, homem, não, cara, não, né? O sujeito só reclamava da vida. Tem gente que só reclama da vida, tem gente que não espera absolutamente nada. Nesta noite eu quero aqui em nome de Jesus dizer que a despeito de qualquer coisa, eu e você esperamos algo. Nós esperamos a volta de Jesus. Então essa esperança a gente não pode deixar faltar. Essa esperança ela não pode acabar. E o que é ter esperança? Ter esperança é acreditar que alguma coisa desejada vai acontecer.
Sabe, eu sou muito motivado a isso. Sabe, eu trabalho muito para isso. Sabe, eu oro muito para isso. Porque eu não posso pregar um evangelho onde as pessoas não vejam em mim que eu tenho esperança. Que evangelho é esse que eu vou pregar para as pessoas quando as pessoas notam que o outro não tem esperança? Não tem uma perspectiva de chegar, não tem uma perspectiva de andar um pouco mais? Que evangelho é esse? O evangelho da graça mostra para mim e para você de que nós não somos vencedores. O evangelho da graça diz que nós somos muito mais que vencedores. Olha só que coisa maravilhosa. Que coisa fantástica. Sabe, nutrir esperança. Nutrir esperança. O apóstolo Paulo vai orar em Éfeso, no capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo vai fazer uma oração maravilhosa, que é a oração que ele vai fazer por esta igreja. E ele vai falar exatamente isso. Ele vai trazer para aquela igreja, de maneira extraordinária, Efésios no capítulo 1, no verso 8, no verso 18. Esse texto ele é fantástico. 1:18. Que ele vai dizer, a oração que o apóstolo Paulo faz, e essa é a minha oração, é a oração que eu faço nesta noite também. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor com que todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua esperança, a esperança dos santos. Olha que oração. Paulo aqui diz assim, eu quero que Deus te dê sabedoria a cada dia para que você possa entender qual de fato é a nossa esperança. Tem um hino na nossa harpa cristã que diz que o que é a nossa esperança? E diz, nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é a sua vinda. Mas enquanto ele não vem, querido, vamos continuar trabalhando. Enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, é porque nós temos um trajeto a ser realizado, nós temos um alvo, nós temos uma meta a ser cumprida. Não deixe que a desesperança, não deixe que as coisas externas, sabe, embacem exatamente algo que você precisa ter na sua mente, no seu coração. Eu sou de uma geração, e olha que não faz muito tempo, de uma geração de que não fazia muita coisa, porque a perspectiva era que Jesus ia voltar. Então você não estuda, você não faz nada, que Jesus vai voltar. Jesus ainda não voltou, ele vai voltar, mas enquanto ele não volta, nós vamos continuar fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu como igreja e você como igreja do Senhor Jesus, na responsabilidade que cabe a mim, na responsabilidade que cabe a você, fazer. Há uma orquestração nesse país para exatamente tirar, sabe, o foco, tirar a esperança. E 3 coisas caminham juntas, querido, na nossa vida. O apóstolo Paulo também vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, ele vai escrever exatamente sobre essas 3 coisas. São 3 coisas que caminham juntas. Elas vão até o final juntas. E está aí na sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 13. Olha o que diz o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essa parte ela é linda. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, diz assim, você não tem como ter esperança se você não ama. Se você não cumpre o mandamento, você não pode ter esperança. Se você não cumpre o mandamento de amar o seu irmão, primeiro que você não tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja os elementos que vão nos conduzir durante toda a nossa vida.
O próprio apóstolo Paulo, lá já indo, já morrendo, já nos seus últimos dias de vida, ele vai escrever ao seu filho Timóteo, diz assim: olha, eu estou indo pelo caminho de todos os homens, mas eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, e eu guardei a fé. Olha o combustível. Eu guardei a fé. É a fé que vai fazer a gente seguir. Aí eu venho aqui para Paulo dizendo assim: mas as três caminham juntas: a fé, a esperança e o amor. Como é que eu tiro uma delas? Aonde eu chegarei se as três caminham juntas? E é interessante que não tem como você ter esperança sem fé. Como é que é isso? Como é que eu espero alguma coisa que eu não tenho fé? Como é que eu tenho fé, mas eu não tenho esperança? Como é que é isso? Como é que a gente monta isso? Aí o escritor aos Hebreus, vamos para lá, vai explicar para mim e para você. O escritor aos Hebreus vai dar uma aula para mim e para você. Como é que eu posso ser? Como é que eu posso fazer algo? Como é que eu posso ter fé sem ter esperança sem ter fé? Se esperança é o ato de esperar alguma coisa, e ter esperança é acreditar que alguma coisa desejada vai acontecer. Essa é a definição. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ele vai mostrar para mim e para você como é que é isso, como é que isso funciona. Ele vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se... Então tem esperança aí. A convicção de fatos de que se não... Está aqui. Aqui é fé. Aqui é esperança. Eu não posso abrir mão. Eu não posso dizer que eu tenho fé, mas que eu não tenho esperança, ou que eu tenho esperança e não tenho fé, porque elas caminham juntas. Elas caminham juntas. Seríamos um povo muito mais coeso se todos nós tivéssemos de fato, todos nós tivéssemos uma unidade na questão da esperança. É que as pessoas vão abandonando. As pessoas abandonam, e interessante, abandonam a esperança em nome da fé. Sabe quando você não se prepara para um concurso, achando que Deus vai te abençoar? Sabe quando você deveria estar entregando um currículo, mas você está fazendo outra coisa? A gente não tem noção do seu momento. E aí muitas vezes a gente começa a criticar Deus. Essas pessoas criticam a Deus. E elas começam a reclamar com Deus. Há um sem número de pessoas agora, pessoas desigrejadas agora. Agora, um sem número. Há uma estatística de que existe muito mais desigrejados do que membros de igreja. Uma população enorme. E você vai conversar com essas pessoas, elas dizem assim: não, porque eu fiz um monte de coisa e Deus não fez nada. Elas se esquecem que na relação do dia a dia, na vida, eu tenho a minha parte, Deus tem a dele. Interessante que ele sempre faz a dele. Deus sempre faz a parte dele. E tem uma frase que ela é dura, mas ela é muito verdadeira: Deus não vai mover uma palha para me ajudar naquilo que eu tenho que fazer. Um monte de gente desempregada em todos os lugares, na igreja também. Aí o ímpio acorda de manhã cedinho, sai para entregar currículo. Ao crente fica orando. Meu irmão, se eu conheço a justiça de Deus, sabe para quem vai sair o emprego? Para quem entregou o currículo. Ué, que isso? O que é isso? Se nós tivéssemos um pensamento de unidade nessa questão da esperança, nós seríamos um povo brilhante. Nós somos um povo brilhante na questão da fé, na questão da nossa caminhada cristã. Somos diferentes, como diz a palavra de Deus, mas se tivéssemos unidade nessa questão da esperança, teríamos um povo bem melhor, sob todos os aspectos. O ano é novo, mas as coisas velhas vão continuar se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia em 16. A gente quer que o calendário mude e as coisas mudem sem que eu mova uma palha. Não tem como. Não tem como. A gente vive uma vida tão complexa, tão cheia de coisas,
que saiu agora uma estatística dizendo que 75% de coisas que a gente faz para agradar os outros. A gente se veste para os outros. O que o outro vai achar se eu botar essa roupa? Será que eu estou bem? Será que fulano vai achar que eu estou bem? Ou seja, 75% das coisas que o homem faz, ele faz pensando nos outros, em dar satisfação ao outro. Olha que negócio complexo. A gente trabalha pensando no que o outro, aquilo que a gente vai fazer e aquilo que o outro vai pensar. A gente não está muito preocupado naquilo que a gente tem que fazer por excelência ou com excelência, mas eu quero saber qual é o resultado que vai chegar. Como que você vai me aferir? E aí eu esqueço e abro mão muitas das vezes do pensamento de Deus. Eu quero saber qual é o pensamento do pastor Marcelo com relação a mim. Às vezes eu fico muito interessado em querer saber qual é o resultado da mensagem que eu preguei para os outros. Às vezes eu fico achando, e esse é um perigo para nós pregadores, assim, a mensagem poderia ser melhor. Não, a mensagem, então, se ela poderia ser melhor, ela não era de Deus, então era minha. Se eu posso melhorar a mensagem, ela não é de Deus. Ela é minha. Então, e a minha mensagem, como é que está? Será que a minha mensagem está de fato agradando? Será que amanhã, lá no seu primeiro dia de trabalho, será que você vai de fato lembrar da mensagem de hoje? Será que é o término deste culto, quando nós estivermos aqui? Será que essa mensagem ela vai continuar com você? A gente abre mão, a gente quer saber o pensamento dos outros, mas a gente muitas vezes esquece de qual é o pensamento de Deus. E o profeta Jeremias diz para mim e para você, qual é o pensamento de Deus? Lá no capítulo 29, do profeta Jeremias, ele vai tranquilizar a mim e a você. A mim e a você. A gente já tem que dar satisfação a tanta gente. A gente tem que dar satisfação a patrão. A gente tem que dar satisfação a governo. Até o que a gente ganha. Aí tem a Receita Federal. Os caras querem controlar lá em cima, querem controlar aqui embaixo. Então a gente tem que dar satisfação a todo mundo. E aí o profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, ele vai tranquilizar o meu coração. Ele vai profetizar, e Deus dizendo assim, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Eu sei, olha o Senhor dizendo, eu sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito. Então, se você terminou 2016 pensando um monte de coisa, que será que os meus familiares vão pensar de mim? Qual o pensamento que eles estão tendo de mim? Qual o pensamento que os meus colegas já no trabalho estão tendo de mim? Qual é o balanço que eles fizeram da minha vida? Aí o profeta vem e diz assim, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o pensamento. Eu tenho que estar preocupado aqui. A minha preocupação tem que ser aqui. A gente não fala que a gente tem que agradar ao Senhor. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Pois é, a gente abre mão de agradar ao Senhor, de buscar esse pensamento para agradar aos outros. Que nesse ano de 2017, nós possamos ter uma vida para Deus. Uma vida em direção a Deus. Uma vida para encontrar Deus. Uma vida de responsabilidade cristã para Deus. Fazermos trabalhos para Deus. Para a obra de Deus. Para o Deus da obra. Porque Ele poderia não se utilizar da minha mão de obra, que é horrível. Ele poderia não se utilizar da sua mão de obra. Mas Ele é tão maravilhoso que compartilha comigo e com você. Faz eu ser cooperador da obra dEle.
faz você ser cooperador da obra dele. Com todas as fragilidades, com todas as dificuldades, com todas as limitações, nós fazemos parte do reino. Fazemos parte do reino. Fazemos parte. A questão é quando a gente fala de esperança, a primeira dificuldade que a gente passa, no primeiro embate que a gente passa, e eu estava pensando isso ontem à tarde, fazendo mais um balanço do ano 2016. A gente é muito afeito a contar bênçãos, e não tem nenhum problema em contar bênçãos. Mas muitas das vezes nós só conseguimos aquela bênção, porque nós tivemos uma provação muito grande. E ela acaba sendo esquecida. A tribulação passa a ser esquecida em detrimento da bênção. Sabe por que nós chegamos com mais maturidade cristã e vencemos 2016? Não foram por causa das bênçãos ou das vitórias, foram por causa das lutas. Porque se nós não tivéssemos dificuldades, se nós não tivéssemos tribulações, se nós não tivéssemos aflições, nós não saberíamos o tamanho do livramento que Deus nos deu. Por isso. Mas a gente é muito afeito à vitória, à bênção. E eu fazendo um balanço, dizendo assim, meu Deus, quantas dificuldades, quantas lágrimas nesse ano de 2016. Aí veio o meu coração dizendo, isso é para, mais uma vez, mostrar para você de que eu fui com você. E ontem, aqui orando, eu tinha essa palavra na minha mente, no meu coração, circulando, sabe, cada vez mais alto no meu coração. Você só chegou porque eu te trouxe. Foi a minha mão que te trouxe aqui. Por você mesmo você não teria chegado. Foi eu que fiz. Foi eu, o resultado é meu. O resultado não é teu, o resultado é meu. As vitórias são suas para a sua alegria, mas a glória é minha, porque eu que venci. Sabe, isso tudo faz parte da maturidade cristã. Tudo faz parte da caminhada cristã. Agora, não é porque nós tivemos essas dificuldades, essas tribulações, essas aflições, que nós vamos parar. Pelo contrário, nós vamos continuar, querido. Nós vamos continuar. Elas virão, mas elas passarão. E nós vamos continuar caminhando. Não permita que nada, absolutamente nada, nesse ano de 2017, tire você do centro da vontade de Deus. Não permita, não se permita isso. Tá todo mundo falando tudo, todo mundo fala o que pensa, às vezes nem pensa o que fala. Bota na internet, aquilo cria uma repercussão como se verdade fosse. Às vezes é uma mentira, mas uma mentira muitas vezes falada, ela se torna uma verdade. Quantos corações corrompidos, exatamente porque mensagens que vão surgindo, e está todo mundo falando, nessa nossa liberdade de expressão que nós temos agora, está todo mundo falando o que quer falar, está todo mundo escrevendo o que quer escrever, e querendo colocar pela minha goela abaixo, pela sua goela abaixo, que está certo. Certo é a palavra de Deus. Certa é o pensamento que Ele tem de mim, de você. Não se permita deixar. Não se permita se levar por isso. Muitas das vezes começa como algo muito bom, mas lá na frente, sabe para que é? Para minar a sua esperança. Para tirar a certeza, tirar a convicção daquilo que você tem, daquilo que você vai fazer. Eu não sei quais são os seus projetos para esse ano de 2017, mas eu espero que você, pelo menos, tenha. Eu não sei quais são os seus projetos. Eu não sei quais são os seus sonhos, se é que você os tem. E eu espero que você os tenha. Eu espero que você realize algo. Para quê? Para o seu deleite? Não. Porque tudo o que acontece na minha e na sua vida, em todos os âmbitos, só a alegria que é nossa, querido. Só a alegria que é nossa, porque a glória toda é dele. Então, e ele quer fazer isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Todo dia eu começo o meu programa lá na Rádio Melodia com esse versículo, dizendo assim, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu, sem saber absolutamente de nada, pastor Paulo Marcos Cozendei, um dos grandes debatedores, pregadores da palavra de Deus,
pastor da Batista de Itaguaí, homem maravilhoso, homem de Deus, uma família, um trabalho, uma igreja linda, maravilhosa. Há muitos anos atrás, ele me ouvindo, já querendo abandonar tudo, jogar tudo, quebrar tudo, abandonar o projeto. Aí ele viajando, com o rádio ligado, estava na melodia, e ele ouviu eu entrar, eu dizer esse versículo com a palavra: a alegria do Senhor é a nossa força. Aí ele parou dizendo assim: não tem como parar. Vamos voltar, vamos reerguer, vamos fazer. E a Igreja Batista de Jardim América está lá para a glória e honra do Senhor Jesus, crescendo naquele bairro, crescendo ali onde está, para a glória do nosso Deus. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então permita, eu quero bater nesta tecla, não permita que absolutamente nada tire você do foco. Nada, absolutamente nada. Não tenha medo de parar, refazer o caminho. O GPS faz isso? O GPS não faz isso? Ele vai, para, recalcula, refaz o trajeto e segue. Faça você também. Nós entramos numa questão nesse país, você pergunta para as pessoas, elas dizem assim: eu estou cansado. A gente sabe dizer que a gente está cansado. Então, se você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. É que as pessoas ficam cansadas e elas desistem. Elas abrem mão. Quantas pessoas investiram tanto num sonho? Quantas pessoas investiram tanto num projeto? Quantas pessoas anularam alguns anos da sua vida e abriram mão daquele projeto? Não abra mão do seu projeto. Não é esse o projeto que você tem para você? Não é esse o projeto que você tem? Coloque ele hoje na mão de Deus. Diga: Senhor, isso aqui é o meu projeto. Senhor, isso aqui foi o que eu planejei para 2017. Mas essa outra folha em branco aqui, ó, eu estou te dando também, porque vai prevalecer o que o Senhor escrever nessa folha branca. E aí a gente vai, sabe, ter menos pessoas, ter pessoas menos frustradas na casa de Deus. Pessoas que, potenciais maravilhosos, homens e mulheres maravilhosos. Eu fui pregar domingo passado, retrasado, lá no pastor Pedro Paulo, não foi? Foi passado? Pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, amigo nosso também, do debate. E quando terminou o culto, eu estava saindo, veio uma menina, uma jovem senhora. Ela falou: pastor, eu quase fui na rádio um dia desse. Falei: poxa, mas por que não foi? Mas não deu. O pastor Pedro ainda era pastor da igreja do Nazareno em Nilópolis, 4.000 membros. E numa das pregações, eu falava sobre essa questão de projeto. E eu citava a experiência que eu estava tendo naquele momento em que eu fazia faculdade, aqui na Barra, fazia direito. E um senhor, Dr. Celso Guimarães, 84 anos de idade. Seu Celso, com um aparelhozinho, audição já um pouco debilitada. Seu Celso com a bengala, 84 anos de idade. E ele não perdia uma aula. Às vezes eu saía da rádio meio-dia, a aula era 1h30 da tarde, ali na Barra. E eu tinha que fazer uma bifurcação, assim. Eu ficava em dúvida, que se eu pegasse para cá, eu ia para casa. Se eu pegasse para cá, eu ia para a faculdade. Aí aqui eu ficava numa dúvida. Aí eu falei assim: acho que eu vou para casa. Mas eu lembrava do doutor Celso. Seu Celso. Falei: mas o seu Celso está lá com 84 anos, eu não vou faltar. Aí eu pegava para a direita. Ia para a academia, para a faculdade. Chegava lá, quem estava lá? Seu Celso. Seu Celso, o senhor vem nessa chuva? Não, hoje tem aula de direito tributário e eu gosto. Eu sei o quê. Seu Celso, que maravilha. E eu falando isso, né? E ele se formou com a gente. E ele colou grau com a gente. E olha que ele foi para incentivar o neto dele, o Tiago,
que fez só o primeiro período, sumiu. Ninguém sabe onde não, Tiago. Aí seu Celso, 84 anos, terminou a faculdade. E eu falei isso lá. E a menina pegou e falou assim, ela estava no culto. E ela falou assim, eu estou com 43. Eu vou fazer essa minha faculdade. Com 48 eu vou terminar. E ela terminou agora. Aos 48 anos, terminou a faculdade que ela queria. Um sonho que ela queria, um sonho antigo. E ela concluiu exatamente o grande sonho da vida dela. E se formou em Direito este ano e vai prestar concurso o ano que vem para a glória de Deus. Não permita que nada, absolutamente nada, tire você da centralidade daquilo que você tem. O Senhor quer abençoar a mim e a você. O Senhor quer alegrar a mim e a você. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração.